Oi, Vlog 152. Oi, gente, que ama livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros, e sejam muito bem-vindos ao Vlog 152 deste blog. Para este vlog, eu resolvi ler 4 livros. Todos os livros têm menos de 200 páginas, então acredito que vai dar tudo certo. O primeiro é A Cachorra, da Pilar Quintana. Pilar Quintana é uma escritora colombiana muito amada que eu ainda não conheço e pretendo me juntar ao grupo dos que amam a escrita dela. Então eu começarei por A Cachorra. Na sequência, lerei também um livro muito amado por muita gente, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Esse livro está na lista de favoritos de muitas pessoas e na lista dos favoritos dos anos passados. Então, eu acredito que possa entrar na minha lista de favoritos desse ano aqui. Depois, pretendo ler Margot Está em Apuros. Eu esqueci o nome da autora, mas aí é um romancinho, eu acho que é uma comédia, não sei. A capa é daquelas capas coloridinhas que podem enganar muito bem. Não sei o que esperar. Sei apenas que a série, baseada neste livro, estreará em abril e eu quero ler antes de assistir a série. E para encerrar o vlog, eu pretendo ler Uma Questão de Tempo, da Ursula Le Guin. Esse é um livro de não ficção e eu acho que eu vou gostar bastante. Eu li apenas um livro da Ursula, que foi O Feiticeiro de Terra-Mar, que foi um livro que eu gostei bastante e espero encontrar no não ficção algo também que me seduza como a ficção dela tinha me seduzido, tá bom? Se tu chegou por aqui agora, saiba que a cada 10 dias eu entrego um vlog de rotina e leituras e será um prazer ter você aqui. Então se inscreve aqui nesse canal e já deixa o seu like. Espero que vocês fiquem comigo até o final e espero que gostem. Oiê! Acabei de chegar do cinema, fui no cinema com a Magda para assistir Uma Segunda Chance, que é a adaptação do livro da Colleen Hoover, que eu li, eu acho que em 2022, tem o mesmo nome, livro e filme, e eu gostei bastante da adaptação. Eu não lembrava tantos detalhes do livro, a Magda lembrava mais, ela leu recentemente, então ela lembrava mais, mas eu lembrava do problema, né? Tanto o livro quanto o filme. Nós temos uma mulher que acabou de sair da prisão, ela ficou 6 anos presa porque ela sofreu um acidente de carro em que ela estava dirigindo e o carona dela, que era o noivo dela, acabou morrendo. E ela sai da cena do crime, ali da cena do acidente, e é dado como se ela tivesse abandonado ele, né? Então ela vai para prisão por causa disso. Quando ela chega na prisão, ela descobre que ela está grávida, e quando ela tem esse bebê na prisão, ele é dado para os avós paternos, e agora que ela saiu da prisão, ela quer ver a filha dela, e os avós não querem deixar que ela veja, porque afinal ela é a culpada pela morte do filho deles, né? É um dramão, aí a gente tem um romance, óbvio, com um homem muito gostoso, e eu me emocionei bastante com a questão da maternidade, dela conhecer a filha dela e dela poder explicar por que ela saiu da cena do crime. Enfim, bem Colleen Hoover, nada fora da realidade, mas gostei, tá bom? E comecei e terminei de ler A Cachorra. Dá pra ver, gente? Tá estourando? A Cachorra, da Pilar Quintana. É um livro de 150 páginas, mas que é uma bomba emocional. É isso.
Livro muito bem escrito, muito instigante. Do primeiro ao último parágrafo, eu fiquei extremamente investida, engajada na leitura. Eu comecei essa leitura com um certo medo, com uma certa timidez, aquele meu medo de não absorver algo que é muito aclamado. E, gente, eu gostei demais do livro. Aqui nós temos a Damares. A Damares é uma mulher colombiana que mora numa região de veraneio ali na Colômbia, e é uma região que é frequentada por famílias ricas, mas na época do verão. Então, quando não é verão, essa região ela fica aos fantasmas. E ela e o marido vivem ali, basicamente, da lavoura e da pesca, ao mesmo tempo em que ela está muito próxima ao mar do Pacífico, ela está muito perto da selva, e existe todo um abandono social ali. A Damares, ela alimenta o sonho muito intenso de ser mãe. É o grande sonho da vida dela, ela quer ser mãe. Ela casou com seu marido, com o Rogério, muito nova, com 18 anos. Um casamento normal, um casamento em que envolvia carinho e que envolvia química. Eles se desejavam, eles se sentiam atraídos um pelo outro, e conforme o tempo passa e essa gravidez não chega, essa mulher vai se questionando se ela não é uma mulher defeituosa, né? Esse peso da maternidade sobre a mulher e sobre o quanto ela não pode não ser mãe. E aí a Damares, num dado momento ali da sua vida, ali com mais de 40 anos, ela acaba adotando uma cachorrinha. Uma cadela teve uma ninhada, essa cadela morreu ali ao dar à luz ali os seus filhotes, e ela pega um desses filhotes para ser dela, para criar, e ela coloca o nome dessa cachorra de Shirley, que é o nome que ela daria se ela tivesse uma filha. E então ela exerce a maternidade sobre essa cachorra, ela cuida, ela mima, e ela tem expectativas. E tal qual um filho, essa cachorra não corresponde às suas expectativas, porque essa cachorra tem suas vontades, seu instinto próprio. E a gente vê, assim, muitas características de mães muito protetoras e muito rígidas na Damares, em função da cachorra. Gente, é um livro muito bom, é um livro muito bem escrito, é um livro muito forte, no sentido de você percebe o objetivo da autora no começo, ela não foge desse objetivo, ela não se perde, ela entrega uma história muito bem escrita, com um final triste, um final desesperador, mas que não te desanima enquanto leitora. Eu gostei demais da experiência, eu quero ler mais coisas da Pilar, e nesse meu afã aí de ler mais coisas da América Latina, eu só tenho encontrado coisas boas, eu só tenho tido experiências boas, e que delícia. Indico A Cachorra. Ele tem alguns elementos assim de terror, um terror psicológico, mas nada assustador ou amedrontador que não seja o próprio sentimento e as consequências de ações, né? Mas eu senti, assim, um certo medinho, sabe? De virar a página aqui no tablet e de perder alguém, de que a história subtraísse de mim algum personagem. Gostei muito, muito, muito. Existem algumas frases finais em que a autora coloca que o mar, ele puxa para si, depois ele cospe as suas vítimas. A selva puxa para si, depois ela devolve corpos maltratados. Então existe uma relação de muito poder da natureza sobre esses personagens. É a natureza quem manda, né? Tanto nas questões climáticas, é uma região que chove muito, porque é uma região que tem muitas árvores. É uma região de selva. Então, e aí quando não está chovendo, está um mormaço, tá aquele verão muito úmido e opressivo,
que a gente sente aqui nos trópicos, né, que a gente sente no Brasil. A gente tem um verão assim, pelo menos aqui no Sudeste, né, que é onde eu passei uma grande parte da minha vida, a gente sente esse verão muito úmido. Então, a natureza em si, a força da natureza, ela é uma personagem fortíssima dentro do enredo. E é muito interessante que os personagens, eles reverenciam isso. Tem uma parte do livro em que, quando a Damares está muito, muito enlouquecida pela questão de ser mãe, de engravidar, de gestar uma criança, e ela faz uso de tudo que está à sua disposição. Se são chás medicinais, se são mandingas, se são orações, se são deuses. Ela está com todos e não abre, porque o objetivo final é muito mais importante que o caminho que ela vai percorrer para chegar nesse objetivo. Enfim, gente, só elogios, gostei demais, foi uma experiência muito forte. Hoje de manhã eu fui correr e quando eu voltei, eu fui tomar banho, aí fui fazer uma hidratação no cabelo. Enquanto eu tava esperando o creme agir no cabelo, eu comecei a ler. Eu perdi a hora de tirar o creme do cabelo, me enxaguei, finalizei meu cabelo e corri de volta para a leitura, porque foi algo que me envolveu muito rapidamente desde o começo. Indico, de novo, indico Pilar Quintana, A Cachorra. Acredito que seja uma excelente porta de entrada para conhecer a autora e quero ler mais livros dela, ok? Esta é a minha atualização, falei para um cacete e já vou dormir, porque amanhã tenho corrida de rua cedíssimo e, enfim, é isso. Amanhã eu começo a ler, acho que A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Volto com as minhas primeiras impressões dessa leitura. Bom dia! Bora para a quarta corrida da vida, terceira corrida do ano. Bora! Gente, 6 horas da manhã, no domingo. Bora! Oiê! Gente, nem gravei nada da corrida, mas foi bem legal. Corri com a Déia e com a Yuli e foi divertido. Na verdade, a gente deu muita risada. Enfim, foi bem gostoso, mas acabei não gravando nada. E ontem eu comecei a ler A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, e terminei de ler hoje. É um livro de 170 páginas, um livro cheio de brasilidades, um livro gostoso de ler, um livro engajante, que traz uma história muito legal. Basicamente uma ficção histórica, porque ela pega um fato histórico, algo que ocorreu ali no interior do Ceará, e ela constrói uma história em cima disso. Nós temos o Samuel, que é um jovem ali de 22 anos, a mãe dele faleceu e a mãe dele fez um pedido específico para que ele rezasse ao pé de 3 imagens grandes, né, imagens católicas grandes, que ele procurasse pela avó paterna dele e, por conseguinte, encontrasse o pai dele, que abandonou a família há muito, muito tempo. E o Samuel acaba aceitando o pedido da mãe, a mãe falece, né, ali no comecinho da história, ele aceita, ele encara o desafio que a mãe propôs, ele anda por 16 dias até chegar à cidade da avó paterna, e quando ele chega nessa casa, nesse lugar, ele não tem o acolhimento que ele imaginava que a avó pudesse dar para ele, ela nem deixa ele dormir lá na casa dela, e ele acaba muito cansado, exaurido de forças físicas mesmo, ele acaba dormindo num lugar que no dia seguinte ele descobre que é a cabeça de um santo. Nessa cidade, Candeia, o nome da cidade, é uma cidade fictícia. Nessa cidade tem um tempo já que começou a construir, que se construiu a imagem do Santo Antônio bem grande, assim, tamanho do, sei lá, Cristo Redentor. Não sei, talvez esteja exagerando, mas uma imagem muito, muito, muito grande. E quando foi colocar a cabeça do santo nessa imagem, não deu certo e a cabeça acabou rolando pela cidade. E foi o lugar, o abrigo em que Samuel conseguiu dormir a primeira noite. Acontece que durante essa primeira noite em que ele está dormindo ali sem saber que é uma cabeça ainda,
ele acorda com muitas vozes, com muitas conversas. E aí ele sai desse lugar que a princípio parecia uma caverna, ele sai desse lugar e ele encontra as pessoas que estão conversando. Porque, na verdade, essas falas, essa conversa, esse alarido de vozes, está dentro da cabeça do santo. São as pessoas que estão rezando para o Santo Antônio, que o Samuel está ouvindo. Então aí a gente tem aquela poeirinha de realismo mágico, que eu acho bem legal e que é muito característico, né, da América Latina. Inclusive, fala-se que Gabriel Garcia Marques foi o precursor desse gênero e Socorro Racioli foi aluna de Gabriel Garcia Marques. Então a gente vê ali uma característica de pupila e professora aí. E o Samuel, ouvindo essas conversas, ele fica muito confuso no começo, e aí ele acaba fazendo uma amizade com um guri ali da situação, que é o Francisco, um personagem maravilhoso, um personagem delicioso. Ele acaba fazendo ali amizade com esse menino de 13 anos, e então o Samuel decide monetizar essas vozes. E é muito, muito interessante. O livro, como eu disse, é cheio de brasilidades. O livro, ele me remeteu muito rapidamente ao Alto da Compadecida. Eu não li a peça de teatro do Suassuna, mas eu sou uma grande fã da série de TV e do filme. Eu amo muito João Grilo e Chicó. Então, isso me remeteu muito facilmente a esse cenário do Nordeste sofrido pelas questões naturais, mas cheio de gana, cheio de amor, cheio de bom humor. Então, isso me remeteu muito a essa obra. E o livro ele tem nuances muito, muito interessantes que eu adorei conferir. Eu achei o final um pouquinho confuso e talvez eu esperasse um pouquinho mais. Eu acho que esse é o tipo de história que poderia ter um pouquinho mais de páginas. Eu não ia reclamar disso, mas apesar disso, foi uma história que me deixou muitíssimo satisfeita. Eu gostei demais desses personagens. Eu gostei demais do Samuel e do desenvolvimento dele. Eu gostei mais das descrições desta comunidade. E quando eu falei que é uma ficção histórica, é porque lá no interior do Ceará, se eu não me engano, na cidade de Caridade, sim, construiu-se um Santo Antônio muito, muito grande e que eles não conseguiram colocar a cabeça do santo no lugar, né, no pescoço ali dessa estátua. Então, por isso que eu falei que é uma ficção histórica, de muito bom humor, com ali algumas tragédias, sim, com algumas questões que você vai pensar e não vai conseguir dar risada, mas um livro muito bem escrito. Eu adorei a escrita da Socorro Racioli. Que deleite, que delícia. Comecei a ler ontem e só não terminei tudo ontem porque eu estava exausta, com sono, então eu dormi. E aí eu concluí hoje indo para o trabalho. E eu adorei. Adorei. Se esse livro cruzar teu caminho, não pense duas vezes antes de ler, de abrir e ler. Socorro Racioli já foi premiada por livros infantis e também entrega ficção adulta de alta qualidade. Quero ler os outros livros dela. Enfim, concluí essa leitura satisfeitíssima. E amanhã começo a ler Sem Tempo a Perder, da Ursula Le Guin. Eu falei o nome desse livro errado na abertura do vlog, me perdoem, mas o nome correto é Sem Tempo a Perder. É um não ficção. Estou muito animada. E aí volto para contar o que eu tô achando. Oi, gente, vai ser sem microfone porque eu não sei onde tá. Acabei de chegar em casa e exausta. Exausta é o meu nome. E terminei de ler. Comecei e terminei Sem Tempo a Perder, da Ursula Le Guin. É uma não ficção. É um compilado de crônicas que a Ursula escreveu ao longo da sua carreira sobre o tempo, sobre o poder do tempo, sobre as nossas escolhas. E o livro tem um início muito maravilhoso. Ela, já com seus 80 anos, vai falar sobre o quanto a idade vai limitando os seus afazeres, ainda que ela seja muito independente, tenha um cérebro muito ativo e lúcido.
o quanto o tempo tem o poder sobre o seu próprio corpo, que é tudo que ela tem. Mas não é um texto melancólico, não é ruim nem nada. Pensar sobre isso é até positivo. E enquanto eu estava lendo esse texto, teve aquela entrevista com a Fernanda Montenegro na divulgação do novo filme dela, que ela fala que ela só tem o presente. Ela não tem mais futuro, no sentido de que ela já tem mais de 90 anos. E isso sim é melancólico, porque eu ainda acho que ela tem muito futuro. E eu desejo, né, que ela tenha. Enfim, comecei e terminei esse livro. Eu gostei demais. A Úrsula, ela é muito dura nas palavras. O livro, as crônicas escolhidas, elas conversam com o leitor, ou pelo menos conversaram comigo, como se ela estivesse dando uma bronca em mim. Eu senti isso, como se ela estivesse falando diretamente para mim. Não que eu me identificasse com seus textos ou com o tema que ela estava falando em cada uma das crônicas, mas a característica de escrita era quase imperativa. E eu gostei. Gostei bastante. Como eu disse, eu já tinha lido um livro dela, que foi O Feiticeiro Terra-Mar, que é um livro de fantasia muito legal. E, enfim, já conhecia a escrita dela em função da ficção, mas o não ficção me ganhou totalmente. Indico um livro fácil, um livro de linguagem acessível e que faz você pensar em todos os parágrafos. Não existiu um único parágrafo que eu não tenha ficado reflexiva. E é isso. Talvez hoje, antes de dormir, eu comece a ler o Margot Está em Apuros. E eu tô com bastante expectativa nesse livro, eu acho que eu vou gostar, tô com expectativa alta com ele. E é isso, tá bom? Até a próxima atualização. Oi, gente, sexta-noite e hoje estamos longe dos perigos noturnos. Eu comecei a ler Margot Está em Apuros, da Ufthorpe. Comecei a ler ontem à noite e, gente, esse livro é um surto. É um surto. Porque eu comecei a ler assim, pra ler ali um capítulo no máximo e dormir. Eu não conseguia parar de ler. E aí eu fui lendo até quase 1 da manhã. Acordei exausta hoje para ir trabalhar. Fui trabalhar lendo, li na minha hora do almoço, li voltando. E, gente, é extremamente envolvente, engajante. Aqui nós temos uma jovem de 19 anos que está na universidade e ela se envolve com um professor dela. E eles têm ali alguns encontros, ele é casado e ela acaba engravidando. E ela decide ter esse bebê. O professor sugere que ela interrompa a gestação, porque a gestação, o filho, ser mãe, vai atrapalhar a vida dela. E ela decide ter a criança, zero apoio de qualquer pessoa, tá? Ela mora ali num campus universitário, ela divide um apartamento com algumas garotas e ela enfrenta a gestação e ela tem um bebê e caos. Porque ela se mantém na faculdade, mas morando junto com as amigas. Essas amigas são zero empatia, rede de apoio não existe. A mãe da nossa protagonista, que é a Margot, a mãe da Margot, ela passou por uma situação parecida com a dela, também engravidou de um homem comprometido. E quando a Margot contou que ela estava grávida, a mãe foi extremamente taxativa em ela não manter a gestação. Enfim, ela não tem apoio de ninguém. E acontece que um bebê recém-nascido num apartamento universitário não deu muito certo e as gurias que moravam com ela foram embora do apartamento. E aí ela tem toda a despesa geral pra pagar. Ela perdeu o emprego porque bebê recém-nascido, enfim, toda essa conjuntura de maternidade, ela tá falida, sem grana, e ela nunca foi rica, tá? Essa é uma realidade que nunca existiu pra ela. E aí ela decide entrar para o OnlyFans.
e vender imagens suas do seu corpo. E aí o dinheiro começa a entrar. É isso, essa é a premissa. Gente, a forma como a autora nos apresenta essa ideia e desenvolve é muito, muito instigante. Porque tu fica do lado da Margot o tempo todo. Não existiu assim uma linha desse livro que eu não estivesse apoiando intensamente essa menina. Não existiu. E eu consigo entender os argumentos da mãe. Não apoio, mas eu consigo entender. Eu só não gosto da postura que a autora toma para vilanizar essa mãe, né? Porque veja bem, a Margot, ela é uma filha de um homem que já era comprometido. Esse pai contribuía ali com um dinheiro ou outro, mas a responsabilidade, o amor, a atenção, o compromisso dele sempre foi com a família dele, com os filhos dentro do casamento dele, com a esposa dele. Então a Margot era quase assim um passatempo para ele. E ele era lutador de luta livre, que é tipo performática, não manjo muito, mas pela narrativa não é uma luta de um vencer o outro, mas de lutarem bem. Eu acho que é alguma coisa assim. Então ele acabou se machucando muito, né, ao longo da profissão. Então ele é um homem cheio de dores, é um homem cheio de infidelidades, é um homem cheio de vícios, enfim. Um homem que nunca foi presente. E num dado momento da narrativa, é ele que tá apoiando mais a Margot do que a mãe. E parece até assim que ele é meio o herói do rolê e a mãe da Margot é a vilã, quando a mãe esteve o tempo inteiro do lado dela. No momento da gestação que a mãe disse, ei, agora é contigo. Mas a vida inteira a mãe da Margot esteve ali. Então eu não gostei muito da postura da autora em vilanizar essa mãe. Mas eu entendo os argumentos e isso também não me faz gostar menos do livro, não. Eu tô adorando mesmo. Eu não paro de pensar nessa história. E aí o livro ele vai apresentando camadas, ele vai apresentando nuances, né? O que é essa plataforma de você vender essas fotos e imagens e vídeos seus? Quem é que tá do outro lado? Quem tem essa grana para ficar pagando pelas suas imagens, né? Isso vai se desdobrando ao longo da narrativa e eu achei muito, muito interessante do jeito que a autora tá desenvolvendo. Cheguei em 60%, estou amando. Não sei como. Não, eu acredito que amanhã eu não conclua, porque amanhã é um dia super especial. Amanhã eu vou no show do Alborán. Alborán é um cantor espanhol que eu amo desde 2014. E ele tá fazendo show hoje em São Paulo e vai ter show amanhã também. Eu vou amanhã, eu estou empolgadíssima. Então eu acho que amanhã eu não vou concluir essa leitura, mas acredito que no domingo eu conclua e estou muito empolgada com isso também. Tá bom? Essa é a minha atualização de agora. Volto amanhã com imagens do show e a gente fala sobre leitura no domingo. Oi, gente, vai ter aí um ruído de vento, mas é porque tá bem calor, então deixei a janelona aberta aqui para receber essa brisa. Fui pro show ontem, eu amei, foi incrível, foi lindo, eu fiquei num lugar super perto, o lugar era muito bom, né, foi no Teatro Bradesco,
O Alborã, que é o cantor, ele não tem um público tão incrível aqui no Brasil, então foi num lugar menor. Eu acho que ali cabiam 2.000 pessoas. Acho que era isso. Foi lindo o show, foi lindo o show. O cara canta muito, o cara é muito gostoso. Enfim, foi muito legal. Eu acho que eu já comentei aqui, mas tipo, uma música dele que eu tenho tatuagem, tem o verso de uma canção aqui também. Enfim, é um cantor que eu adoro desde 2014. Não tinha esperanças que um dia ele viesse a fazer show no Brasil. Ele veio, então foi incrível. E, enfim, nossa, um sonho mais que realizado. Espero que ele venha mais vezes, espero que eu possa vê-lo mais vezes, porque foi incrível. E eu terminei de ler Margot está em Apuros, da Ruth Thorpe. Eu gostei muito deste livro, eu gostei de forma poderosa deste livro. Eu tenho ressalvas, eu não dou 5 estrelas em função de um detalhe, assim. Existe um dado momento no livro em que o pai da criança vai solicitar a guarda. Ele acha que o ambiente que a criança está vivendo não é um ambiente seguro em função da Margot estar produzindo conteúdo de cunho sensual para a internet, então ele vai solicitar essa guarda. E existe um diálogo dentro ali da audiência em que ele fala, o pai da criança fala para Margot: você é uma criança, você não tem condições de criar o seu filho. Se ela é uma criança e não pode criar o filho, então ela não poderia nem ter feito sexo com ele. Ela tinha 19 anos, ele tinha 37 anos, ele era professor dela, ele tinha uma relação de poder estabelecida enquanto professor dela, e a autora não problematiza isso na narrativa. E isso me incomodou. Eu achei que a juíza ia interromper e ia falar: então, se ela é uma criança, por que você fez sexo com ela? Isso não aconteceu. Foi um incômodo muito pessoal, um desconforto muito pessoal meu enquanto eu estava lendo, que eu estava esperando que alguém levantasse e falasse: cara, tu não tinha que ter se envolvido com ela. Ponto. Isso não aconteceu. Mas o livro como um todo é muito legal, a premissa é muito legal, dá uma esclarecida no fato de que existem pessoas que produzem conteúdo sensual para a internet, porque existe público que consome, né? Não existiriam mulheres expondo seus corpos em sites como OnlyFans se não existissem pessoas do outro lado da tela consumindo este conteúdo. Se vilaniza, se marginaliza as pessoas que produzem o conteúdo e nada se fala de quem consome. Então eu acho que o livro traz essa discussão de forma muito adulta, de muito madura também. O livro dá aquela desromantizada na família tradicional também, né? Papai, mamãe, filhinho, que gente, é um método que não dá certo 100%, eu acho que nem na metade dos casos dá certo. Então dá uma desromantizada nisso. E coloca a mulher como a dona do seu corpo e o que ela puder fazer com este corpo. Se for para ganhar dinheiro para ela, ela pode, porque o corpo é dela. Enfim, eu acho que o livro ele é bem bom em função disso. Teve esse detalhe aí que eu não gostei, mas no geral ele é muito bom. Eu estou muito animada para assistir a série, porque a série será protagonizada pela Elle Fanning, que eu acho uma querida, que eu acho uma princesa. E eu acho que ela tem essa coisa de menina doce e suave, mas que se tiver que comparecer enquanto adulta, ela vai comparecer. Então acho que foi uma escolha muito feliz para o elenco. E tô animada, em abril aí a série estreia e eu com certeza assistirei. Bom, temos aí mais 2 dias de vlog e eu acho que eu lerei mais um livro. Eu vou pegar para ler o Noite em Caracas. Eu não lembro o nome da autora, mas lerei, é um livro pequenininho. É também aqui da nossa América do Sul e como a experiência com os autores da América do Sul tem sido positivas, acredito que pode vir a ser um livro muito bom também. Então, começo a ler, acho que hoje, na hora de dormir, Noite em Caracas. Gente, eu comecei a ler Noite em Caracas, comecei a ler ontem à noite, cheguei já em 50%, mas não vou conseguir concluir neste vlog, então vou encerrar este vlog aqui. Se tu
chegou até aqui, muito obrigada. Deixa seu curtir e se inscreve nesse canal. Cada 10 dias eu entrego um vlog de rotina e leitura. Será sempre um prazer ter tua companhia por aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.